Resgate em Marte não existe. Quando você lê sobre missões tripuladas ao planeta vermelho, os planos sempre incluem estratégias de retorno, naves projetadas para trazer astronautas de volta, cronogramas detalhando cada etapa da jornada até o pouso seguro na Terra. Tudo parece cuidadosamente planejado, mas há uma verdade que ninguém declara abertamente nos comunicados oficiais. Se algo der errado durante a missão, os astronautas morrerão em Marte. Não porque faltou planejamento, não porque a tecnologia falhou, mas porque resgatar alguém em Marte viola as leis fundamentais da física. E quanto mais você examina os números, mais percebe que o problema não é técnico, é matemático. E a matemática não negocia com urgências humanas. As pessoas imaginam que emergências espaciais funcionam como emergências na Terra. Alguém em perigo, uma equipe mobilizada, recursos direcionados para salvar vidas. Helicópteros decolam em minutos. Navios mudam de rota para interceptar náufragos. Equipes médicas chegam antes que seja tarde demais. Esse modelo mental domina como pensamos sobre resgate. Mas Marte não é a Antártida, não é o Everest, não é nem mesmo a Estação Espacial Internacional, onde cápsulas de escape permitem retorno em 3 horas. Marte fica tão distante que a própria ideia de intervenção rápida se torna absurda. O que separa astronautas marcianos da salvação não é falta de vontade ou tecnologia inadequada, é o tempo. E o tempo em escala interplanetária transforma cada segundo de atraso em sentença de morte irreversível. Comece pelo atraso na comunicação. Na Terra, emergências permitem coordenação instantânea. Você liga para o resgate e fala diretamente com quem pode ajudar. Instruções chegam em tempo real. Decisões acontecem enquanto a crise se desenrola. Mas sinais de rádio viajam na velocidade da luz. Não existe nada mais rápido no universo. Mesmo assim, quando Marte está na posição mais próxima da Terra, sinais levam 3 minutos para cruzar o espaço. Uma mensagem de socorro leva 3 minutos para chegar. A resposta leva outros 3 minutos para voltar. 6 minutos de atraso total. Isso no melhor cenário possível. Quando os planetas se afastam para posições opostas em suas órbitas, o atraso sobe para 22 minutos em cada direção. 44 minutos de ida e volta. Tente realizar uma cirurgia de emergência onde cada pergunta ao especialista leva 44 minutos para ser respondida. Imagine combater um incêndio onde cada instrução dos bombeiros chega 22 minutos depois de ser transmitida. Qualquer emergência que exige decisões rápidas se torna gerenciável apenas por quem está em Marte. E se eles não conseguem resolver sozinhos, não há segunda opção. Mas comunicação atrasada ainda permite algum nível de suporte. Especialistas na Terra podem analisar dados. Médicos podem sugerir procedimentos. Engenheiros podem propor soluções. O verdadeiro abismo aparece quando você precisa de presença física. Quando alguém precisa viajar até Marte para executar um resgate. Aí os números revelam uma verdade que missões espaciais nunca admitem publicamente. Chegar a Marte requer tanta energia que carregar combustível suficiente para voltar se torna matematicamente inviável em cenários de emergência. E isso não é limitação tecnológica. É consequência direta da equação de Tsiolkovsky, que governa toda a propulsão por foguetes desde que humanos começaram a explorar o espaço. A equação de Tsiolkovsky estabelece uma relação brutal entre velocidade, massa e combustível. Para acelerar uma nave, você precisa de propelente. Mais propelente tem massa. Então você precisa de mais propelente para acelerar o propelente. E mais propelente para acelerar o propelente que acelera o propelente. O crescimento é exponencial, não linear, exponencial. Dobrar a velocidade final não dobra o combustível necessário. Multiplica por fatores absurdos. Uma missão normal a Marte carrega combustível calculado com precisão milimétrica para seguir trajetórias específicas em velocidades específicas. Não há margem para desvios. Não há reserva para acelerações extras. Agora imagine uma missão de resgate que precisa chegar rapidamente. Você precisa acelerar mais. Muito mais. A massa de combustível explode. O foguete fica tão pesado que precisa de ainda mais combustível para decolar da Terra, que adiciona mais massa, que precisa de mais combustível. Rapidamente você atinge um ponto onde o foguete inteiro seria feito apenas de tanques de combustível, e ainda assim não seria suficiente. Os números reais são ainda piores. Uma nave convencional com destino a Marte precisa de velocidade delta ao redor de 6 km por segundo para escapar da órbita terrestre e entrar em trajetória de transferência. Isso usando órbitas de Hohmann, que são trajetórias de energia mínima. Elas levam entre 6 e 9 meses. Reduzir esse tempo para 3 meses dobraria os requisitos de velocidade delta, não para 12 km por segundo, para valores próximos de 20 km por segundo, devido às ineficiências das trajetórias rápidas.
A massa de combustível cresce exponencialmente com cada quilômetro adicional por segundo. Estamos falando de aumentar a massa de lançamento em fatores de 10, de 100. Números que tornam o foguete maior que qualquer estrutura já construída pela humanidade. E isso é só para chegar a Marte. Você ainda precisa desacelerar para pousar e carregar combustível para a viagem de volta. Cada etapa multiplica a massa total por fatores crescentes até que todo o conceito entre em colapso matemático. Aqui está a parte que ninguém espera. Você poderia imaginar que tecnologia avançada resolve isso. Motores nucleares, propulsão iônica, alguma inovação revolucionária. E essas tecnologias realmente ajudam. Motores nucleares térmicos podem reduzir a massa de propelente necessária em até 40%. Propulsão iônica oferece eficiência ainda maior, mas nenhuma delas resolve o problema fundamental, porque o problema não é eficiência, é geometria orbital. E geometria orbital impõe limites absolutos que nenhuma tecnologia pode violar. Planetas se movem constantemente. Terra e Marte orbitam o Sol em velocidades e distâncias diferentes. Isso significa que a relação espacial entre eles muda continuamente. Durante a maior parte do tempo, eles estão em posições orbitais que tornam viagens diretas impossíveis. Você não pode simplesmente apontar para onde Marte está agora e acelerar naquela direção. Até sua nave chegar lá, Marte terá se movido. Você precisa apontar para onde Marte estará quando você chegar. Calcular essa trajetória requer considerar a posição atual de ambos os planetas, suas velocidades orbitais e o tempo de viagem. Só existem soluções eficientes quando os planetas alcançam alinhamentos específicos. Esses alinhamentos acontecem a cada 26 meses. Durante 26 meses completos, existe uma janela de algumas semanas onde lançar uma missão faz sentido energeticamente. Fora dessa janela, os requisitos de combustível aumentam tanto que a missão se torna impraticável. Não difícil, impraticável. Como tentar nadar contra uma corrente mais forte que sua velocidade máxima de nado. Agora aplique isso a um resgate. Uma emergência acontece em Marte. Digamos que o sistema de reciclagem de água falha irreparavelmente. A tripulação tem suprimentos para 30 dias. Você tem 30 dias para organizar, lançar e completar uma missão de resgate. Mas espere, qual é a posição orbital atual de Marte em relação à Terra? Se os planetas estão em alinhamento favorável, você tem sorte. Talvez consiga planejar uma trajetória viável. Mas se a emergência acontece uma semana depois que a janela de lançamento fecha, Marte está se afastando. A geometria orbital piora a cada dia. Os requisitos de combustível sobem mais, continuam subindo até que nenhum foguete existente ou planejado consegue carregar propelente suficiente. E isso ignora completamente o tempo necessário para construir a nave, carregar suprimentos, testar sistemas. Você não mantém missões a Marte prontas para lançamento imediato. Cada missão leva anos para preparar. A tripulação em Marte morre de sede enquanto engenheiros ainda estão soldando componentes do foguete de resgate que nunca será lançado porque a janela orbital já fechou. E ainda assim, tudo isso não é o verdadeiro problema. Distância, você pode medir. Combustível, você pode calcular. Janelas orbitais, você pode prever. Mas há algo mais profundo que garante o abandono. Algo que torna resgate não apenas difícil, mas conceitualmente impossível. O problema é retorno. Toda missão de resgate precisa incluir capacidade de trazer pessoas de volta. Não adianta enviar uma nave que chega a Marte mas não consegue retornar. Você apenas adicionou mais pessoas condenadas à morte. Então a nave de resgate precisa carregar combustível, suprimentos e sistemas de suporte de vida suficientes para a viagem completa de ida e volta. Mais a margem para trazer astronautas adicionais que não estavam no planejamento original. A massa total explode. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta tornar a missão de resgate capaz de realmente resgatar pessoas, mais pesada ela fica, mais combustível precisa, mais difícil fica lançá-la, até que o conceito inteiro se autodestrói em contradição matemática. Pense no que isso significa na prática. Você está na Terra, recebe uma mensagem de socorro de Marte com 22 minutos de atraso. Astronautas estão morrendo. Você tem recursos ilimitados, vontade política total. Todos os engenheiros do mundo trabalhando no problema. E ainda assim você não consegue ajudar. Não porque faltam ideias, não porque a tecnologia não existe, mas porque a física proíbe. Você pode calcular trajetórias perfeitas, pode simular cada segundo da missão. Os números sempre chegam à mesma conclusão. Impossível. Não com a tecnologia atual, não com tecnologia avançada, não com nenhuma tecnologia que obedeça à conservação de momento e gravidade. A única forma de violar essas limitações seria reescrever as leis da física. E as leis da física não se importam com quantas pessoas estão morrendo.
Existe um protocolo não oficial que todos os planejadores de missões a Marte conhecem, mas nunca documentam formalmente. Se uma emergência catastrófica acontecer em Marte, a resposta oficial será expressar preocupação profunda, mobilizar especialistas para analisar opções e eventualmente concluir que nenhuma ação é viável. Eles não dirão aos astronautas diretamente que foram abandonados. Continuarão enviando mensagens de apoio. Trabalharão em soluções improvisadas usando recursos disponíveis em Marte. Tentarão prolongar a sobrevivência o máximo possível, mas não lançarão missão de resgate, porque todos os envolvidos entendem que missões de resgate a Marte não são opções reais. São fantasias que confortam o público e permitem que programas espaciais continuem recebendo financiamento. A verdade que ninguém admite é simples. Cada astronauta que vai para Marte assina um contrato implícito concordando em morrer lá se as coisas derem errado. Não existe plano B. Nunca existiu. Nunca existirá. Isso muda fundamentalmente o que significa a exploração espacial. Toda fronteira que humanos cruzaram antes permitia retorno. Marinheiros podiam naufragar, mas outros navios eventualmente chegariam. Exploradores polares enfrentavam morte, mas expedições de resgate permaneciam teoricamente possíveis. Alpinistas em montanhas mortais ainda podem ser evacuados se condições permitirem. Astronautas em órbita baixa retornam em horas. Missões lunares mantinham a Terra visível no céu e podiam abortar a qualquer momento. Marte é diferente. Marte é o primeiro destino humano onde você cruza uma linha e a linha desaparece atrás de você, onde compromisso se torna absoluto porque retorno depende exclusivamente de sistemas que você trouxe consigo, onde falha significa morte, e morte significa que seu corpo permanecerá em solo marciano para sempre porque recuperá-lo custaria mais que o produto interno bruto de nações inteiras. Os primeiros astronautas em Marte saberão disso. Serão informados durante o treinamento. Assinarão documentos reconhecendo os riscos. Entenderão intelectualmente que estão sozinhos. Mas compreensão intelectual é diferente de sentir a realidade quando você está em pé na superfície marciana, olhando para o céu, onde a Terra é apenas um ponto azul indistinguível de estrelas. Quando você percebe visceralmente que cada sistema precisa funcionar perfeitamente, porque não há substituto disponível. Quando o peso da autossuficiência absoluta se torna real. Nesse momento, a exploração espacial revela sua verdadeira natureza. Não é aventura, é exílio voluntário. E exílio só termina se você sobreviver tempo suficiente para completar a missão usando exatamente os recursos que planejou trazer. Porque ninguém está vindo se você precisar de mais. Obrigado por assistir. Se você quiser explorar mais sobre as realidades brutais da exploração espacial, talvez goste de aprender sobre o que realmente acontece com suprimentos em missões de longa duração. Ficaria muito grato pelo seu apoio e nos vemos na próxima.